Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 24 de fevereiro. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Comissão de Reforma do Código Penal faz hoje a primeira de uma série de audiências públicas pelo país. Debate sobre desocupação da favela do Pinheirinho causa polêmica entre PT e PSDB. Veja os principais assuntos discutidos no plenário ontem e um projeto de lei quer regulamentar a carga horária de plantões de médicos em prontos socorros. Agora, no Senado em Dia. A comissão criada para propor mudanças no Código Penal tem reunião hoje à tarde em São Paulo. O encontro abre uma série de audiências públicas para acolher sugestões de juristas e da população a fim de atualizar a lei penal brasileira, que está completando 72 anos em 2012. A comissão de 16 juristas tem a tarefa de apresentar uma proposta de reforma do Código Penal que posteriormente vai ser analisada pelos senadores. Criado em 1940, o Código define as penas para crimes que ameacem a segurança e a ordem social. Como teve apenas uma reforma na década de 80, ele não aborda os novos tipos de crimes. Alguns crimes não existem no Brasil, como terrorismo, conspiração para a prática de crimes e crimes envolvendo a rede mundial de computadores. Nós precisamos trazer estas condutas para a realidade da ciência jurídica. A Comissão de Reforma do Código Penal vai realizar audiências públicas em várias regiões do país para ouvir a opinião de especialistas e dos cidadãos. O primeiro encontro vai ser nesta sexta-feira no Tribunal de Justiça de São Paulo. Será discutido o capítulo do Código que trata dos crimes contra a vida. O autor do requerimento que criou a comissão de juristas, senador Pedro Tax, acredita que as pessoas têm interesse em discutir a reforma do Código Penal. Já existem mais de 200 instituições que querem fazer perguntas, trazer sugestões, o que prova que o cidadão, que a sociedade está envolvida neste debate, está entendendo que este debate ele é significativo para o momento que nós vivemos. O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, representará o Congresso brasileiro na terceira conferência do G20 parlamentar em Riad, capital da Arábia Saudita. O evento reúne os presidentes e parlamentos dos países do G20, grupo integrado pelas 20 maiores economias do mundo. Entre os temas a serem debatidos estão o diálogo global de culturas, energia e desenvolvimento sustentável e crise financeira e o impacto na economia global. A desocupação da favela do Pinheirinho, em São José dos Campos, São Paulo, foi tema de audiência pública ontem na Comissão de Direitos Humanos. Denúncias de abusos da Polícia Militar de São Paulo motivaram uma discussão entre senadores do PT e do PSDB. Morador de Pinheirinho há 8 anos, David Furtado foi uma das vítimas da ação policial. Ele estava com a arma em punho, dentro do poste, e ela viu o guarda municipal. E aí ele sacou a arma, estava em punho e deu tiro nas minhas costas, pelas costas. E eu gritei para ele, vamos correr, que eles vão atirar e é bala de verdade, estão com arma de verdade. E aí eu correndo e olhando para trás, Daí eu tentei puxar ele, para ele vir para minha frente. Aí ele viu que a arma, que ele já estava disparando, aí ele me empurrou. Quando eu olhei para trás, ele já estava caído. Violência que foi acompanhada de perto pelo secretário de Articulação Social da Presidência da República, Paulo Maldos. Ele se dirigia ao local para negociar uma solução pacífica quando a desocupação teve início. Eu presenciei, fui testemunha de inúmeros ataques de bomba, de tiroteio com balas, de borracha, com pessoas sendo atacadas com cacetetes, grupos de policiais atacando uma pessoa só com cacetetes. E o dia inteiro foi uma barbárie, foi uma coisa assim, uma selvagem. Sem a presença de representantes da Justiça Paulista, que decidiram pela reintegração, ou do prefeito de São José dos Campos, coube ao senador Aloísio Nunes rebater as acusações. Nós estamos diante de uma operação política, visando atacar politicamente o governo de São Paulo. Por esta razão, o secretário da Casa Civil enviou ontem um ofício ao presidente Paim, dizendo que nessas condições não haveria representação do governo de São Paulo.
do governo de São Paulo, por entender que se trata de um procedimento faccioso, unilateral, não é? que terá como consequência a instrumentalização dessa comissão por partidos políticos, no caso o PT e outros grupos para os quais o PT, no nome dos quais o PT terceiriza o seu radicalismo. Estão aqui o vídeo das pessoas e das cenas ocorridas, onde ele diz que não houve violência. Queira o senador Luiz Nunes ter a dignidade de ver este filme, com as cenas, algumas das quais de emissores de TV, demonstrando a violência ocorrida. Isto é preciso que se diga. E ele aqui vem me dizer que funcionárias minhas aqui fizeram declarações, elas foram testemunhas da barbaridade ocorrida ali no campo dos Alemães. E é importante que ele possa ouvir e possa trazer aqui o comandante da PM, o senhor Álvaro Camilo, que deve... E eu quero dizer, eu ouvi do governador Geraldo Alckmin, eu vou exigir a apuração rigorosa dos fatos que mencionei. O local foi invadido em 2004. 6 anos depois, um levantamento da Prefeitura de São José dos Campos já registrava a presença de mais de 5.000 pessoas no acampamento. O terreno pertence à massa falida da empresa Selecta do grupo Naginarras, que entrou com um processo para a retirada das famílias no momento da invasão. Os juízes que autorizaram a desocupação de Pinheirinho foram convidados, mas não compareceram à audiência pública. O senador Eduardo Suplicy disse que eles vão ter uma nova oportunidade de explicar a decisão na segunda audiência pública da Comissão de Direitos Humanos sobre o caso, na próxima quinta-feira, dia 1º de março. O conflito dos brasileiros com os sem terra do Paraguai e a situação da saúde no Brasil foram alguns dos temas debatidos no plenário de ontem. O senador Pedro Simon lembrou a morte de Marcelo, de 13 anos, vítima de uma crise de asma há uma semana em um hospital particular de Brasília, que está sob suspeita de não ter dado atendimento adequado. O menino era filho do presidente da Embratur, Flávio Dino. Para Simon e outros senadores, a morte do garoto expõe a situação da saúde no Brasil. A saúde no Brasil está se transformando cada vez mais em casa de polícia. Há um verdadeiro desdém com o que temos de mais precioso, a vida. São cada vez mais comuns páginas de jornais com a estampa da negação de atendimento médico e hospitalar, se não houver o contraponto da carteirinha, do cheque, do dinheiro, do cartão, da calção. Não é apenas a falta de recursos. Acho que essa questão ela precisa ser aprofundada, a discussão do financiamento da saúde no Brasil, mas é uma questão de gestão, é uma questão de corrupção, é uma questão de malversação. Esse menino poderia ser filho do José, lá de Cabixim, Rondônia, porque a morte deste menino revela a incompetência do Estado nacional, regional, Estado local de resolver a questão da saúde. O avanço da China no comércio internacional foi o tema do discurso da senadora Ana Amélia. Muito se fala da concorrência desleal chinesa que enche o mercado brasileiro de produtos mais baratos e de menor qualidade. A tentação de prescrever o fechamento do mercado a esses novos e indesejáveis invasores é muito grande. Precisamos entender melhor o desenvolvimento da China, conhecer melhor a China, deixar de lado a ilusão de que a indústria do país asiático tem bases apenas no trabalho escravo e nas taxas de câmbio subvalorizadas. Um estudo do saudoso professor e economista Antônio Barros de Castro nos mostra que o êxito chinês está ligado à alta competitividade produtiva. Inovação é a palavra-chave das empresas chinesas. O senador Valdemir Moca abordou a questão dos brasiguaios. Apesar da gravíssima situação e da firme atuação da Embaixada Brasileira em Assunção, com gestões levadas ao próprio presidente do Paraguai,
Fernando Lugo, não se observa a reação mais eficaz do governo. Segundo o testemunho dos colonos, a polícia, quando se faz presente, limita-se a evitar uma possível agressão física, mas não cumpre com mandados judiciais que determinam a retirada dos invasores. O que nós queremos é paz para os brasileiros que lá vivem. E não queremos avalizar nenhuma ilegalidade. Queremos paz, tranquilidade e segurança para os brasileiros que possuem escritura de propriedade das áreas de terras que adquiriram há muito tempo e nelas produzem, ajudando o Paraguai a crescer. O Supremo Tribunal Federal votou ontem pelo acolhimento de denúncia do Ministério Público contra o senador João Ribeiro, do PR de Tocantins. Ele passará a ser julgado em foro especial por submeter trabalhadores de sua fazenda no Pará à condição de trabalho análoga à escravidão. O Senado estuda regulamentar a jornada dos profissionais de saúde que trabalham em unidades de urgência e emergência. Uma lei sobre a carga horária nos plantões em pronto-socorros é uma reivindicação dos médicos. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. No país, são 357 mil médicos em atividade, mas o Conselho Federal de Medicina não tem dados sobre quantos fazem plantões nas emergências dos hospitais. Esta pediatra diz que em 16 anos de profissão ainda enfrenta longas jornadas. O objetivo hoje do plantão, seja na iniciativa privada ou seja no segmento público, é para ele poder enxugar a carga horária dele de uma forma mais rápida para ele conseguir trabalhar em outro local e a semana dele render mais. Hoje, os médicos que trabalham em unidades de emergência e de urgência não têm limite de carga horária. É possível fazer sucessivos plantões de 12 e de até 24 horas, dependendo do hospital. Mas um projeto de lei do Senado regulamenta a jornada dos profissionais da área de saúde que atuam em unidades de pronto-socorro e de UTI. Pela proposta, eles deverão trabalhar no máximo 12 horas por dia e 36 horas por semana. Os profissionais terão direito a 20 dias de férias a cada 6 meses de trabalho. Sobejamente comprovado em matérias e artigos científicos, estudos aprofundados no mundo inteiro, o desgaste que esses profissionais passam, desgaste emocionais e orgânicos, em urgência e emergência. Você tem duas situações, a pressa de prestar o atendimento e a enorme preocupação de não errar, porque qualquer erro é fatal. O projeto determina que a jornada poderá ser prorrogada, por exemplo, em caso de catástrofes e emergências de saúde pública. Para o Sindicato dos Médicos do DF, a proposta é boa, mas deixa de fora a questão salarial. É necessário que, além de condições de trabalho, você tenha salário decente. Nós temos em tramitação na Câmara o projeto de lei que cria o piso salarial da carreira médica e o legislador, ao propor esse projeto, ele deveria ter buscado apoio para que os dois projetos fossem aprovados ao mesmo tempo. Na verdade, o que a gente propõe? Propõe um zelo maior, um cuidado com quem cuida. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.